Repita. 8h14, bom, vamos começar a falar desse assunto que repercutiu bastante ontem na imprensa local, todo mundo ficou meio que confuso com as informações e também com o posicionamento que deve ser tomado. A Prefeitura de Santana do Seridó, gente, emitiu uma nota oficial repudiando os atos de violência que foram registrados no Hospital Municipal lá da cidade no último sábado. O caso ele ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de imagens que mostram a intervenção da Polícia Militar. Na ocasião, um paciente em surto foi violento com a equipe médica do local. Logo em seguida, o mesmo paciente agredido por policiais durante esse surto foi contido pela polícia. Segundo a Prefeitura, a ação desses PMs foi considerada, na nota da Prefeitura, fundamental para conter a situação diante do iminente risco de agressão física que estava instalado naquela unidade de saúde. No vídeo que circula na web, o paciente denominado Zé Paulo é agredido por um dos policiais militares acionados. Um dos policiais seria o Major Micael, que é o comandante da 11ª Companhia lá da Polícia Militar. Ele afirmou que a equipe deu voz de prisão e conduziu o paciente à delegacia de plantão, garantindo a contenção da situação. A Polícia Militar também afastou preventivamente os policiais envolvidos e também instaurou procedimento apuratório sobre o caso. Minha gente, esse caso, ele, como o Luiz disse, ele está sendo tratado aí por várias vertentes. A primeira delas foi a denúncia que veio a público nas redes sociais e a forma como esse policial agrediu esse paciente. É um rapaz que, num município do tamanho de Santana do Seridó, todo mundo o conhecia. Ele é conhecido como Zé Paulo, circula muito pela cidade e tem entradas e saídas nessas unidades de saúde para tratamento psiquiátrico. Agora, a própria secretaria, isso aconteceu no final de semana. O que é que veio quando as imagens vieram à tona? A própria governadora Fátima Bezerra foi às redes sociais condenar qualquer tipo de ato violento, e esse especificamente. Ela condenou o ato dos policiais, pediu providências à secretaria e já anunciou o afastamento dos policiais envolvidos nesse caso para a investigação. Foi a melhor medida tomada nesse momento, afastar para investigar. Até onde foi aí a responsabilidade desses policiais militares que agrediram esse paciente, esse rapaz que estava em surto, um surto psicótico, não é? A gente tem algumas imagens aí desse ato dos policiais e fazer essa investigação com base em depoimentos e nessas imagens que estão circulando nas redes sociais. Qual era o risco que Paulo estava trazendo para quem estava na unidade de saúde e para os profissionais que trabalham nessa unidade no interior do estado? Ele estava realmente ameaçando, ele estava colocando em risco a vida de outras pessoas? Então, tudo isso tem que ser investigado. A gente não pode fazer só um recorte da fotografia para tirar, das imagens, para tirar uma conclusão. Que houve uma agressão física, isso está muito claro. Agora, quem filmou, minha gente, eu trago esse detalhe para vocês, quem filmou essas agressões foi uma outra médica que não estava na unidade de saúde trabalhando. Ela estava no local, claro, mas ela não estava envolvida na situação e ela é uma pré-candidata a prefeita da cidade e foi para as redes sociais dizer que fez aquela imagem, fez questão de fazer a imagem para a UBS, para garantir que aquelas cenas fossem viralizadas. Ela não confiava nas imagens que poderiam ser entregues pela unidade de saúde. E na hora em que essa filmagem foi feita, a mãe do paciente, que é uma senhora idosa, disse, na hora que o filho sofreu a agressão da polícia, claro, ela reagiu, ela disse, não faça isso com meu filho. E em seguida a gente escuta uma voz dizendo o seguinte, deixa fazer. Pois é, minha gente. É uma voz de uma mulher, a gente só escuta a voz, não se sabe se é a voz dessa médica, que é candidata a prefeita do município, que queria ali realmente registrar o fato e ninguém sabe com quais intenções. Olha. Então, é um caso revolto aí, envolvido aí em várias observações que só uma perícia técnica, ouvindo testemunhas, vai se chegar à conclusão aí. E se esses policiais que já agrediram, qualquer agressão aqui, a gente é contra, nós somos contrários a qualquer
tipo de violência. Mas a gente não pode diminuir o trabalho da Polícia Militar, que foi chamada, inclusive, pelos próprios... unidade de saúde. Exatamente. Então, a partir do momento que a unidade de saúde chama os policiais, é porque a situação estava incontrolável. O Breno César, a gente agradece estar participando aqui na nossa transmissão no YouTube Jovem Pan News Natal, está dizendo, cadê o laudo da loucura do cidadão? Agora foi curado pelo visto, ainda bem que as enfermeiras estão em segurança. As informações que nós temos é que o paciente, essas informações foram repassadas pela família, que o paciente faz uso de medicações para depressão e ansiedade e que não tem um laudo específico, assim, de doença mental. Então, assim, são informações preliminares que a gente recebe. Agora, se a gente fizer uma reflexão, hoje em dia, depressão e ansiedade está em alta, muita gente tem. Se cada pessoa que tiver for numa unidade de saúde e fizer o que esse paciente fez, minha gente, fica uma situação realmente incontrolável. A gente não vai diminuir o trabalho da Polícia Militar, que eu acho que agiu corretamente. Essa notícia repercutiu ontem de diversas formas. Gente que apoia a Polícia Militar, gente que está contra, a gente precisa encontrar um meio termo. Quem se posicionou além da... precisa se ter uma investigação técnica, né, que aponte as responsabilidades e o que levou àquela cena de violência praticada por um policial a um paciente que aguardava atendimento. A gente tem que registrar isso e registrar principalmente que esse caso sirva de alerta, porque essa cena que aconteceu, não da violência em si, mas a presença de pessoas em surtos, com laudo ou sem laudo de doenças que atingem a população hoje ligadas à psiquiatria, elas não encontram hoje um amparo dentro das unidades de saúde, nem muito menos dentro das UPAs. É preciso de um atendimento diferenciado para essas pessoas. E foi isso, com relação a esse negócio, o ativista Ivan Barão, que defende aí as pessoas com capacitação, ele cobra capacitação de policiais para atender esses pacientes Capacitação PCDs. de policiais, unidades específicas para atendimento de pacientes psiquiátricos. Nós temos que ter em cada cidade esse tipo de atendimento. Mas isso aí era a situação ideal, mas nós não temos nem em Natal. Por quê? Porque o único hospital porta aberta que nós tínhamos psiquiátrico, que era o João Machado, foi fechado e transformado numa unidade de urgência para tratamento saúde mental de não é levada doenças. A sério, então, viu, minha saúde gente, mental nesse estado. Não tem estrutura. Não é prioridade. Os pacientes que precisam de tratamento, estão em tratamento para a sua saúde mental, eles vão hoje para dentro da UPA. E dentro das UPAs não existe aí um preparo, um atendimento específico para essas pessoas. Então, o que aconteceu lá em Santana também serve de alerta para a gente começar a analisar aí, para as autoridades de saúde analisarem, pelo menos regionais de saúde no interior, que se referenciem os pacientes psiquiátricos. E outra coisa, toda a unidade, é muito importante o trabalho dos municípios no que diz respeito à sua própria segurança patrimonial e também do cidadão, que são as guardas municipais. Talvez se essa unidade, se Santana tivesse uma guarda municipal preparada, com certeza essa cena poderia ter sido evitada. Mas não tem a quem se recorrer, chama a polícia, a situação era de emergência naquele momento, e aí aconteceu essas cenas que foram gravadas por uma pré-candidata a prefeita do município. Muito bem, polícia afastou o policial, vai ter sindicância aí, vai apurar os casos, a gente vai trazer os desdobramentos aí conforme o processo for andando. Seguimos aqui com as nossas notícias com o oferecimento do Fórum Lidera Carreiras, dia 28 de agosto na Arena das Dunas, agora 8h22. Repita. 8h22.